Bem, boa tarde a todos. Hoje vamos dar continuidade no nosso compromisso, né, com ciências, como já é de conhecimento que em ciências do nono ano trabalhamos física e química, né, esses princípios, e hoje a gente vai abordar, tá, juntamente com o livro de vocês, o próprio livro que foi entregue a cada estudante, tá certo? Então a gente aborda hoje, tá? Mudanças de estado físico. Ok? Onde vocês encontram isso? Na página do livro, página 26 do livro, página 27 e 28. Ok? O livro de ciências. Então, eu vou estar compartilhando aqui o livro para a gente acompanhar uma breve leitura sobre todo o conteúdo, para que possamos compreender melhor tudo que a gente está vendo, tá? Então, vamos lá. Conforme eu falei, vocês terão que pegar o livro de vocês para acompanhar, tá certo? Temos aí mudanças de estado físico, tá? A variação de temperatura pode provocar mudanças de estado físico da matéria. Vamos entender um pouco o que vem a ser temperatura e calor. A temperatura é a grandeza que indica o grau de agitação das partículas da matéria. Quanto maior a intensidade da agitação das partículas, maior é a temperatura de um corpo. Corpos com temperaturas diferentes, quando em contato, sempre trocam energia térmica. Calor é o nome dado à energia transferida em razão da diferença de temperatura entre esses dois corpos. Muitas vezes a gente argumenta até assim, quando trata-se de ciências, né? Quando a gente refere-se a corpos, não é que seja o corpo humano, como também é qualquer corpo, né? Tudo que compõe, que possui matéria, tá? E a ideia que nós temos com um dia quente é que seja calor, e nada mais é do que a sensação térmica que temos, né? Onde nos traz a ideia de frio, calor, enfim, daí por diante. Calor é o nome dado à energia transferida em razão da diferença de temperatura entre dois corpos. Então, como seria a sensação térmica, no caso o ar, né? E o nosso próprio corpo, né? Onde está havendo ali uma transferência de energia. Então, não deixa de ser relatado como calor. Essa troca sempre ocorre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. O estado físico depende da temperatura. O estado físico de um corpo depende da temperatura e da pressão a que ele está submetido. Para que um corpo mude de estado físico, é necessário alterar a intensidade da agitação de suas partículas, o que pode ser feito mudando a pressão ou, de maneira mais comum, fornecendo ou retirando energia térmica do corpo. Dessa forma, tanto o aumento como a diminuição da temperatura podem provocar transformações nos estados físicos da matéria, tá? Mudanças do estado físico da água. Nós temos aí um esquema, tá certo? Onde representa para a gente aí toda essa questão de modificação. Por exemplo, o aumento de temperatura e abaixo temos a diminuição de temperatura. Tá-se nomes distintos. Temos no centro aí a água líquida.
Então, se eu tenho aumento de temperatura, digamos, do sólido para o líquido e do líquido para, no caso, o vapor, nós temos a sublimação. Quando trata-se de diminuição de temperatura, onde seria, vamos supor, de vapor para líquido e de líquido para o sólido, o gelo, no caso. Então, a gente chama de ressublimação. Voltando para o aumento de temperatura, né? Do estado sólido, no caso a água, o gelo, né? Para líquido, chamamos essa mudança de fusão. Da líquida para vapor, chamamos de vaporização. Quando trata-se de diminuição de temperatura, no caso de vapor para líquido, chamamos de condensação, e de líquido para solidificação, e de líquido para gelo, chamamos de solidificação, certo? Observem aqui, né, temos as partículas bem mais concentradas, né, quando em forma de gelo. Em líquido, elas já são mais dispersas, e quando trata-se de vapor, bem mais. Então, são comportamentos, tá, das partículas totalmente distintas. Ok? Vamos para a próxima página. Mudanças que ocorrem com o aumento de temperatura. As mudanças... deixa eu diminuir aqui um pouco mais, ou aumentar. Deixa eu organizar esse negócio aqui. Melhor. Pronto. Mudanças que ocorrem com o aumento da temperatura. As mudanças do estado físico que ocorrem com o aumento da temperatura são fusão, vaporização e sublimação. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Ocorre, por exemplo, na indústria metalúrgica, quando os metais são fundidos. Vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Essa transformação pode ocorrer de duas maneiras distintas, pela evaporação e pela ebulição. Mas o que vem a ser evaporação e ebulição? É um processo, no caso, evaporação, é um processo que ocorre de forma lenta, principalmente na superfície do líquido, sem o surgimento de bolhas. Um exemplo é quando a água da roupa molhada no varal evapora. Então, houve uma evaporação. Ebulição é um processo rápido que ocorre em todas as partes do líquido, com formação de bolhas de vapor. Quando isso acontece, dizemos que o líquido está fervendo, né? É aquela mesma ideia de ferver a água. Vimos aí a fusão, vaporização, né? Vimos esses dois detalhes da evaporação e da ebulição. E vamos ver agora a sublimação. É a mudança direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. É observada facilmente no caso de alguns sólidos constituídos por um material que sublima à pressão ambiente, como o gelo seco. Temos aqui à direita, né, esta imagem que vocês estão vendo, o gás carbônico, quando submetido às temperaturas inferiores a menos 78 graus Celsius, encontra-se no estado sólido, que é conhecido como gelo seco. É justamente essa parte aí que a gente viu da ideia da sublimação. Em temperatura ambiente, o gelo seco sublima, passando diretamente para o estado gasoso. É justamente essa ideia da sublimação que eu relatei agora há pouco, tá? Mudanças que ocorrem com a diminuição de temperatura. A gente viu, no caso aqui, com o aumento de temperatura. Agora vamos verificar quanto à diminuição de temperatura. A diminuição da temperatura pode provocar condensação, a solidificação e a ressublimação. O que vem a ser condensação? É a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, o vapor d'água que existe em nossa respiração condensa-se quando é esfriado. Observamos essa condensação quando expiramos
em um dia frio e vemos formar a névoa branca que sai de nossa boca. Solidificação é a mudança do estado líquido para o estado sólido. Por exemplo, quando a água líquida transforma-se em gelo ao ser colocada no congelador. Ressublimação é a mudança do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Algumas substâncias que podem sublimar à pressão ambiente são o iodo e a naftalina. À direita temos aí uma imagem, né, de uma pessoa respirando em um dia frio, e daí você percebe a névoa, né? São minúsculas gotas de água que fica presente, né, no ar, onde vem esta ideia da diminuição da temperatura. Bem, toda essa leitura que eu estou fazendo aqui, a gente viu no esquema na página anterior, que eu já expliquei assim por alto, né? Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Temperatura de fusão. Fusão é aquela em que ocorre a mudança do estado sólido para o líquido e equivale à temperatura de solidificação. A temperatura de fusão da água pura ao nível do mar é 0 graus Celsius. Nesse caso, água pura é a que não tem nenhum outro material misturado a ela, do início ao fim da fusão de determinada quantidade de água pura. Essa temperatura não se altera. A temperatura de ebulição é aquela em que ocorre a mudança do estado líquido para o gasoso e equivale à temperatura de condensação. A temperatura de ebulição da água pura ao nível do mar é de 100 graus Celsius. É quando eu já relatei uma vez, né, já comentei até em aula, o aluno ter o hábito de ter uma linguagem mais, digamos assim, mais científica, né? Às vezes, em casa, nós temos a ideia de simplesmente dizer o seguinte: quando a água colocamos para esquentar, né, para fazer um chá, um café, ou seja o que for, quando ela vem a criar aquelas bolhas, né, na água e vem aquela transformação de líquida para o gasoso, né, o gás, a gente tem a mania de falar: olha, a água ferveu, mas numa linguagem mais científica, né, o aluno poderia falar: a água entrou em ebulição. Aí fica mais bonito, tá? Bem, as temperaturas de fusão e de ebulição são propriedades específicas da matéria que podem ser usadas para identificar diferentes materiais. Por exemplo, para diferenciar sólidos visualmente semelhantes como o cloreto de sódio, principal componente do sal de cozinha, e o carbonato de sódio utilizado na fabricação do vidro. Verificamos ao nível do mar a temperatura de fusão do cloreto de sódio, que é de 801 graus Celsius, e a do carbonato de sódio, que é de 851 graus Celsius. Os gráficos abaixo representam as mudanças de estado físico da água pura ao nível do mar em processo de aquecimento e resfriamento. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui o... Não, eu acabei tirando o compartilhamento. Espera aí. Que essa folha não fica fixa. Bem, o que eu queria mostrar seria o seguinte: aquecimento da água pura ao nível do mar. Olha, observa o seguinte: aqui é como se nós tivéssemos, olha, estado sólido, tá? É gelo. Então, a temperatura que nós temos aqui é de fusão, quer dizer, quando está em 0 grau, entra em fusão, tá? Que é justamente essa mudança que é do estado sólido para o líquido.
Então, de 0 a 100 graus, o comportamento da água pura, a gente chama pura, né, quando não tem nenhum outro componente, entre 0 a 100 graus é o estado líquido ainda. Mas quando ele chega exatamente em 100 graus, né, aqui é uma situação de ebulição. É quando a água vem, o mais popular, ferver e passar a transformar em gás, né? Então, quando isso acontece, passa-se para o estado gasoso. Então, a condição da água é abaixo de 0 grau abaixo, sólido, 0 grau a 100 graus, né? Essa mudança aqui seria líquido, e posteriormente, acima de 100 graus, o gasoso. Agora aqui a situação já é o resfriamento da água, tá? Estaria aqui em gasoso, tá? Acima de 100 graus. Quando chega-se a 100 graus, nós teríamos uma condensação, quer dizer, do gás para o líquido, e entre esses 100 graus e 0, o estado líquido. Chegando a 0 graus, seria a solidificação, que é justamente a partir do momento que torna-se gelo e fica abaixo de 0. Ok? Então, vamos ver aqui a seguinte situação. Vamos fazer um fenômeno natural, material, 3 copos de vidros iguais, 2 pires para cobrir os copos, gelo, água. Qualquer um de vocês tem esse material em casa. Quem me alegar que não tem 3 copos, 2 pires, ou mesmo um prato pequeno, enfim, para poder cobrir. Gelo e água, é complicado, né? Qual seria o primeiro procedimento? Coloque a mesma quantidade de água em 2 copos. Adicione gelo em um deles e tampe-os com os pires. Observe os 2 copos durante 5 minutos e anote suas observações. Procedimento 2. Ponha um copo na geladeira por algumas horas. Não é necessário por horas, tá? Durante 30 minutos ou mesmo até 1 hora, que fica dentro do nosso horário de aula. 2. Tire o copo da geladeira e observe por alguns minutos. Bem, o que é que vocês teriam que estar fazendo aí? Primeiro, observar e analisar. Então, a atividade, para vocês me darem retorno, vocês vão fazer no caderno, tá certo? E vão intitular com esse nome, um fenômeno natural. Aí vai colocar, observar e analisar. Temos 4 itens aí. 1. Faça um desenho do que ocorreu no exterior dos dois copos no procedimento 1 e explique. 2. O que ocorreu no procedimento 2? Explique. 3. Com base nas suas observações, podemos afirmar que existe água no ar? Justifique sua resposta. 4. Desenhe os modelos de partículas submicroscópicas que representem os estados físicos da água antes e depois das transformações observadas. Acredito eu que com a leitura, o acompanhamento, o entendimento, tá? E esse mini experimento, ou melhor, eu vou até dizer, essa observação desses 2 procedimentos 1 e 2, vocês têm condições suficientes de resolver esses 4 itens. Porém, depois de em média de 1 hora da disponibilização desta videoaula, eu passo para vocês o link da correção referente a esses 4 itens. Mas, enquanto não for disponibilizado, tentem